Jamendo.com. Jamendo.com. Oi, eu sou a Flaviana Medeiros, sou responsável por um espaço chamado Tem Wi-Fi na Lua, um espaço criativo de colagem, e eu faço arte colagem. Eu reaproveito revistas, papéis que poderiam ser jogados fora e transformo de alguma forma em arte. E também trabalho com a opção de colagem digital. Sim, eu também sou taróloga, inclusive o tarô entrou na minha vivência antes da arte. E eu uso muito do que eu sei do tarô, principalmente na parte de estudo, cores, simbologias, e acabo trazendo para minha colagem também. Eu comecei a fazer colagem na pandemia. Eu falo que a minha arte é filha da pandemia, e um momento onde estava muito presa dentro de casa e presa dentro de mim também, né? A questão de não conseguir ver o mundo, de me expressar, começou a quase que atrofiar a minha alma e os meus sentimentos, e aí eu comecei a fazer as colagens para poder tirar de mim o que estava borbulhando, né? E aí foi que eu comecei a fazer as minhas primeiras colagens e presentear os meus amigos. Como eu fazia as colagens digitais, eu conseguia presentear eles de forma digitalmente, né? Não precisava entregar e presencialmente, e assim nasceu. Essa semente foi plantada naquele momento. Eu não venho de uma família de artistas, né? Mas a minha mãe, por exemplo, ela é cabeleireira. Então eu falo que esse contato com as tesouras veio desde sempre. Ela fazia a arte dela ali na hora de trabalhar a autoimagem das clientes dela. E era muito lindo ver esse momento onde a pessoa chegava de um jeito e aí, através das mãos da minha mãe, ela conseguia fazer essa pessoa sair de uma maneira feliz, sabe? Que eu também considero como arte, não deixa de ser uma forma de expressar. Mas arte gráfica e arte visual eu não tenho nenhuma referência familiar nesse sentido. Então eu brinco e falo que eu sou a aquariana da família e que saiu assim e começou a trabalhar com isso. Eu acho que talvez diferentona, mas quando a gente fala de família, né, a gente fala muito de como foi a nossa criação. Então, eu sou filha de uma mulher cearense que, infelizmente, teve uma vida muito difícil e acabou não tendo acesso a questões culturais na jornada dela. Enfim, ela precisou lidar muito com as dificuldades da vida, a realidade da vida dela, de uma forma muito difícil. E eu tive o privilégio, através da educação, e ter acesso à arte. Eu já trabalhei em galeria de arte, eu já, enfim, visitar e prestigiar amigos artistas. Então eu acho que eu consigo, é uma forma de mostrar, inclusive honrar, né? Infelizmente ela não teve, mas agora eu falo, não, eu não vou herdar de mim dela isso, e vou herdar, na verdade, a capacidade de se reinventar, de mesmo não ter um repertório cheio ou artístico, mas ela é muito criativa, e a gente precisa ser assim no meio artístico também. A gente não precisa. Quem pensa que fazer arte e viver de arte é só ir criar, tá muito enganado, né? A gente precisa. A criação, a gente fala que é uma das menores partes. A gente cria, mas a gente precisa adaptar, revender, enfim, fazer todo o processo, e é muito difícil. Então, eu acredito que é nessa linha, assim. Você faz arte e trabalha com o quê, né? A arte não vem com, é um ofício, sempre vem com, além de arte, você faz o quê? Eu fui publicitária durante 10 anos da minha vida, e a publicidade, ela é uma área muito comercial, muito de venda. E então tinha muito em mim essa ideia de que sucesso só era algo que vendesse muito. E a arte, ela veio para derrubar isso na minha cabeça. Tanto que, já respondendo, né, hoje eu sobrevivo de arte, eu ainda não vivo. Significa que eu preciso de outros recursos, outros caminhos para poder suprir as minhas questões básicas. Mas está muito mais sobre uma pessoa levar uma peça
o que aquilo tem um valor para ela do que a quantidade. Então, uma das crenças que eu quebrei, né, nesse processo foi isso. E eu vou aproveitar e mostrar uma arte. Tem muito feminino também nas minhas colagens, porque uma das minhas crenças que eu quebrei com a colagem foi sobre a imagem, né, o poder feminino, colocar o feminino sempre como protagonismo na minha vida e de uma forma delicada, mas também potente. Então eu gosto de trabalhar figuras femininas nesse local de poder, assim. E faço muito link, por exemplo, com o tarô. Essa colagem aqui, ela é muito poderosa, ela traz muito a Imperatriz, né, que é uma carta no tarô que fala muito sobre esse poder pessoal, sobre essa potência que é o feminino. E também tenho essa colagem aqui, que eu vou mostrar para vocês, que eu falo de 3 tipos de sentimentos, né? Os sentimentos que florescem no nosso coração, o sentimento que transforma, por isso que eu trago muita simbologia, né? A borboleta representa essa transformação, e aquelas nossas emoções que de alguma forma estão enraizadas, daquelas crenças que a gente não consegue quebrar, ou que a gente não consegue mudar, mas que elas existem ali, sabe? Então a colagem, ela fala muito isso, eu consigo colocar em imagens coisas que eu não consigo falar. E mesmo assim, as pessoas conseguem entender, porque os significados, né, os símbolos, as pessoas se conectam com ela. Quando eu falo que a borboleta é um significado da transformação, a pessoa já associa, fala, é verdade, eu entendo isso também. E assim a gente vai construindo uma comunicação que não precisa necessariamente ter fala, mas sim imagens. Eu vou mostrar aqui outra arte que é uma das minhas favoritas e mais importantes da minha carreira. Eu tirei essa foto aqui, o fundo é a Lapa, no Rio de Janeiro. A Lapa é muito conhecida pela parte boêmia, mas também é muito conhecida pela espiritualidade de rua, né? Então, eu falo muito, a minha ideia com essa arte do Seu Zé é desmistificar essa entidade que sofre muito preconceito pela ignorância, né? Então eu acabo trazendo na simbologia dessa colagem a ideia, por exemplo, a cerveja e o pandeiro, é porque o Seu Zé, ele quer explicar que não adianta você trabalhar e não aproveitar a vida, sabe? Você precisa desfrutar do que é bom. Eu também coloco, por exemplo, aqui uma pimenta e uma arruda, porque o Seu Zé, ele ensina que não adianta você esperar que o outro não vai te atacar. Você tem que se proteger. Então, assim, não fique decepcionado quando alguém te atacar ou te decepcionar. Se proteja antes, porque ninguém pode te garantir que você não vai ser, né, enfim, atingido por algo. Então, o Seu Zé explica muito de faça a sua parte, se proteja, cuida de você mesmo e vai fazendo isso para acontecer. Eu vou mostrar também uma outra colagem. Aqui, por exemplo, os pretos velhos. Eu tenho uma ligação com a Umbanda, mas também trago muito a espiritualidade da sua maneira, não linkada com uma religião específica. Eu gosto de falar sobre essas entidades. Aqui, por exemplo, a gente está falando de Iemanjá, e eu fiz questão de trazer uma Iemanjá preta, porque para trazer o que de fato ela é, essa potência negra, essa potência que não pode ser... Eu, como uma mulher branca, eu não tenho direito e não posso colocar ela e tirar ela desse contexto tão potente que é o contexto dela. Então eu fiz questão, tanto que algumas pessoas chegam para mim e falam, nossa, uma Iemanjá preta, que bom que você teve esse senso, né? E aí eu faço essa questão. E por último, eu vou completar com essa colagem aqui, que fala sobre a linha de caboclos na Umbanda, mas também sobre a brasilidade, né? Sobre os nossos ancestrais, os povos indígenas, e a espiritualidade também está muito ligada à nossa terra, né? Que somos, de onde viemos, mas também da nossa história. E eu quis trazer muito essa composição de cores, essa composição que é o Brasil, né? Essas cores todas, essas misturas. E fiz questão de não colocar nenhum rosto nessa colagem e só o cocá, porque cada um tem
o seu elo, né, com a sua espiritualidade. Então, não dando rosto, assim, você consegue, não colocando rosto, você consegue se identificar no seu individual, assim, sabe? E é isso. Jamendo.com. Jamendo.com.